Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984 410010, WhatsApp aqui do Manos Radio Show de toda 92. Todos os programas da 92, 984 410010, beleza? Tem um convite para você que tá ouvindo o Manos Radio Show. O que você acha de fazer uma noite mexicana em casa? E o Giasse ajuda você com uma promoção especialíssima. Curte só, compre o molho da marca Fronteira e ganhe desconto de 50% em um pacote de tortilhas da mesma marca. A promoção é válida de 20 de janeiro a 16 de fevereiro, tá? Então, falar em tortilhas, estava vendo a série Netflix Comidas de Rua, que é Street Food, estava passando lá nos Estados Unidos, lá, e estava passando os mexicanos fazendo as tortilhas famosíssimas, e o cara que ganhou o prêmio, e aí em Los Angeles, inclusive. Então, tortilhas incríveis, quem não gosta, compra o molho da marca Fronteira e ganha 50% de desconto num pacote de tortilha da mesma marca, tá bom? Isso aonde? É óbvio, nas lojas físicas do Giasse. Feito. E o Giasse é meu parceiro oficial, e meu parceiro oficial é a Satic, né? E o cara tá aqui para bater um papo comigo, porque ele sabe tudo de motor elétrico, de motor. O cara tem uma sumidade. Eu tenho o prazer de receber ele, o professor. Ele é mestre em engenharia metalúrgica, possui pós-graduação em engenharia de produção, graduado em engenharia mecânica, é tecnólogo em gestão de recursos humanos, técnico em mecânica, é professor do curso de engenharia mecatrônica da Unisatic. É muita coisa, professor. Querido professor Clauber Roberto Melo Marques. Professor, que prazer em receber. Como é que tá? Beleza? Boa tarde, mano, tudo certo? Boa tarde também aos nossos ouvintes. Prazer estar aqui, agradeço o convite, vim aqui falar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo lá na Satic. Tá, professora, você estava falando para mim o que vem desenvolvendo. Você estava falando de 1 milhão de projetos. Não dá nem para saber. Hoje nós estamos falando só de mobilidade, é isso? Isso mesmo. De veículo, coisa que tem roda. Isso mesmo. Vamos falar aí de veículo elétrico, né? Veículo elétrico, o papo de hoje. Isso aí. Tá, primeira pergunta para você. Por que o carro elétrico vai dar certo dessa vez, se já morreu 4 vezes na história da humanidade? Bom, tecnologicamente, não só nos veículos, mas como tudo, né? O avanço tecnológico, ele vai surgindo aí com o passar do tempo. E a gente vê que nos últimos anos esse avanço tem uma curva mais rápida do que antigamente, né? O Henry Ford já tinha feito carro elétrico. Isso. Né? Pô. Então. Não devia ser nada perigoso também, não, né? Devia ser bem tranquilo, né? Deve ser assim, atendimento às normas que a gente tem hoje, assim, de segurança. Total, né, cara? Mas a tecnologia, ela avançou muito com relação a baterias, motores, sistemas de carregamento, e isso traz uma viabilidade maior do que a gente tinha nas outras tentativas, né? Tá, por que as outras não deram certo, então? Dá pra ter um parâmetro histórico, vai? Questão de motorização. Os motores, para ter uma potência considerável, eles tinham também dimensões consideráveis. O motor, sei lá, tinha 10 cavalos, 8 cavalos. Grande, pesado, sistema de alimentação de energia. Hoje a gente tem, né, o que é mais comum, baterias de lítio, que a gente tem mais desenvolvido comercialmente. Existem outros projetos que vêm... Antes era poste de luz. Isso, né? Então... isso inviabilizou os outros projetos. Hoje a gente tem uma possibilidade maior, né? Isso já é uma realidade, né? A gente tem carros rodando já puramente elétricos, híbridos plug-ins, existe uma série de variações. O que é o híbrido plug-in? Então, a gente tem 3 tipos de veículos elétricos. Porque eu tenho, por exemplo, patrocínio aqui da Mercosul Toyota. Eu tenho o Corolla Cross, que são motores consagrados da Toyota, sempre tem mais de 30 anos. Isso, Corolla, Altis, RAV4, né? Toyota que tem os híbridos, isso, né? Existe o carro híbrido, que ele não é plug-in. O que é o plug-in? É aquele que você pode engatar na tomada e carregar a bateria. Então, o híbrido, sem ser plug-in, ele possui uma bateria, mas ela é carregada pelo próprio motor a combustão. O motor carrega ela. Isso. Tá. Então, não tem uma tomada que você vai lá e carrega. Isso é energia potencial ou cinética? Agora pisca. Fiz o meu dever de casa, né? Então, energia cinética, carrega o carro, né? Isso. Eu tô bem, né, cara? O cara é fera, né? tô bem, pô. Então, o que acontece? Esse motor híbrido, esse veículo híbrido, que não é plug-in, ele traz uma economia no consumo do combustível. Mas você não tem aquela possibilidade de carregar ele ou ainda andar só no elétrico. Se eu não me engano, acho que até 60 ou 70 por hora ele aciona, ele tá no motor elétrico. Existe. Depois ele aciona automático. Depende da versão, né, do veículo ali, né? Só para informação, hoje no Brasil a gente tem 128 modelos de veículos
eletrificados, né? Tá. Seja elétrico, híbrido plug-in, então tem uma... Achei que era 2, 3 só. Não, o negócio vem avançando muito rápido. Caraca, velho. Aí tem o híbrido plug-in, que você carrega, né? Tá. Chega em casa lá, tem um carregador, põe na tomada, vai no shopping lá, tem... Tá, mas não é a nossa tomada, né? Não. Tá. Não. É e não é? Entre parênteses. Tá. Porque o que acontece? Existe o pack de baterias que você precisa carregar. O que vai alimentar ele é um carregador. Então você tem ali, por exemplo, um notebook, um computador que você engata na tomada e ele carrega numa taxa X de energia, né? De uma velocidade. E o veículo elétrico é a mesma coisa. Ele tem um carregador lento, que normalmente vem já com o veículo, que você vai engatar no 220 volts ali, normal, e ele vai fazer a recarga. Tá. Só que a questão vai demorar 12, 14, 15 horas, dependendo do tamanho da bateria do seu veículo. Caraca. Aí existem as estações de carregamento, que também tem variações de taxa de potência, né? 7 kW, 22, 44, até chegar nas estações de carga rápida, que Depende a bateria. Depende a bateria. Entendi. Depende do carregador, na verdade. A bateria ela tem que estar preparada para receber essa taxa de energia. Porque a gente tem carregadores de até 150 kW. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai empurrar uma energia... Tá, explica para quem tá em casa o que são 150 kW, porque essa aula aí para mim nunca deu certo. Então, né? você tem um chuveiro lá de 7.000 watts, é 7 kW. 7 kW, tá. Né? Então, a gente tem um carregador lá de 150 kW, 150 mil watts, que ele vai empurrar na 20 bateria. 20 vezes o chuveiro. Isso. O que isso vai refletir? Numa carga mais rápida. Mas daí a conta de luz vai lá em cima, tá maluco? A conta vai lá em cima. Mas isso é um carregador que ele não vai ser um carregador residencial. Tá. São carregadores que vão estar em eletropostos. Porque vai ser possível, por exemplo, num carregador desse, você chegar lá, engatar o carro e carregar em 5, 10 minutos, fazer a carga completa do seu veículo. 5 minutos, 10 minutos você carrega? Já existe isso. Isso já não é um negócio que está em projeto, já existe comercialmente. O que é mais comum? Por exemplo, na SATIC, lá na Unisat, que hoje no Centro Tecnológico, nós temos uma estação de carregamento que tem 2 tomadas de 22 kW. Que não é o mais lento, mas também... mais lento, mas também não é mais rápido, carga rápida, né? Tá, é meio rápido. Isso. Só porque o veículo ele também tem que estar preparado para receber essa energia. Então, se a gente pegar alguns modelos, eles vão liberar apenas 7 kW lá de carga. Né? Pega lá um Bolt, por exemplo, né? Ele vai carregar nessa taxa. Então, ele não vai usufruir de tudo que a estação está te oferecendo. Porque a tecnologia da bateria não suporta o carregamento. Exatamente. Quero mandar um abraço pro querido Marco Antônio. Tá aí, tem novidade vindo aí, tá ouvindo a gente. Um abraço, Marcão. Tá ouvindo a gente aí, pô. Tá, mas vamos lá, vamos entender. Lá na SAT que você tem um carro elétrico, vocês fizeram um. Certo. Vocês converteram um Ford Ka, isso? É. Vocês arrancaram o motor a combustão, literalmente isso. Literalmente. E colocaram o motor elétrico. Em 2017 que a SATIC ela criou um núcleo de mobilidade elétrica. Né? O slogan da SATIC é educação, tecnologia e inovação. Então, educação é o nosso carro-chefe, né? O nosso negócio é a educação. Mas a gente vai desenvolvendo tecnologia, fazendo inovação para que possibilite a gente ter uma educação de qualidade, que proporcione essas competências para os nossos alunos. Então, não. O negócio agora é mobilidade elétrica, a gente vai desenvolver tecnologia mas eu quero que você me explique uma parada. Vamos lá, você pegou um Ford Ka, até tirar o motor a combustão eu entendi. Beleza, vai arrancar parado. Mas o que você tem que modificar nele para que ele se torne um veículo elétrico? Porque imagino que a estrutura ali vai mudar. Em 2017, então, a gente foi trabalhar nesse primeiro projeto, que era a conversão do veículo elétrico. Então, o Ford Ka foi o veículo escolhido. A gente eliminou o motor a combustão, né? Sacamos ele fora, estudamos toda a questão de potência, isso em parceria lá com a WEG, né? Vamos desenvolver um motor para tocar isso aqui. E aí, então, instalamos esse motor direto na caixa. O que teve de intervenção mecânica? A intervenção mecânica ela é muito baixa. Simplesmente tira tudo que é de radiador, motor, né? Tá. O que é do motor a combustão. A gente vai botar um motor elétrico, um sistema de baterias. Tem uns periféricos, né? Inversor de frequência. O inversor seria a nossa central de injeção eletrônica. Então, o inversor é o mesmo do painel solar? Parecido ali? Parecido, isso, né? Só que vai controlar voltado para a parte de veículo, né? Tá. Aceleração, torque, frenagem. Então, é o que vai controlar o motor. Então, temos uma bateria, basicamente, que fornece energia. Esse inversor pega essa energia e joga pro motor. E vai controlar aceleração, rotação, velocidade. Tá, mas você tem que chegar no eixo ali do carro. Então, aí o que a gente fez? Tiramos o motor. O motor a combustão, ele vai aonde? Engatado na caixa de transmissão, do câmbio. Tá. Certo? Ok. Então a gente sacou o motor e o nosso motor elétrico foi na caixa. Então ele tá no eixo de entrada da caixa. Como a gente tem muito torque e a gente trabalha lá até num regime de 6.000, 7.000 RPM. Tá muito torque, você fala muita força, para quem tá ouvindo. Força, fala, isso. Muita força. Qual é a diferença básica do motor a combustão para o motor elétrico? É a entrega de potência. O motor a combustão, ele tem aquela curva, né?
Todos que já viram assim aquelas preparações de carro, vê aquela curvinha, né? Que jogou Fórmula 1 e teve que arrumar o teu carro no, né? Então ele começa Telemetria, abaixo, vai aumentando o giro do motor e ela vai subindo, entregando a potência. Então pega lá qualquer manual de qualquer veículo a combustão. Ó, potência de 100 cavalos a 7.000 RPM. Entendi, a potência máxima que ele entrega numa rotação. Porque a 2.000, 3.000 RPM ali, que é uma rotação baixa que a gente usa aí na cidade, por exemplo, ela não está entregando a máxima potência do motor. Mas daí tem o torque nessa história. Isso. O que é o torque, vai, para quem tá ouvindo? Então, o torque é a força, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o agro, né? A gente vai falar um pouquinho depois do agro. O agro, ele precisa de muita força, muito torque. Porque você tem que levar peso. Isso. Tá. Não quer dizer que você... Elas não estão vinculadas à rotação, à velocidade. Torque é força. Tá. É quanto que você consegue empurrar, por exemplo, né? Ou qual é a carga que você consegue empurrar. Então, o torque está relacionado a isso. O motor elétrico, ele vai entregar todo o torque, aquele torque máximo, em qualquer RPM. Se você tiver a 1 RPM, ele está no torque máximo. Tá, vamos dar um exemplo. Um carro comum, sei lá, tem 12, 15 quilos de torque, mais ou menos, não sei. Isso. Sei lá, mais ou menos. Aí. Tem veículo, por exemplo, um trator tem 50 quilos de torque, não sei quantos quilos tem. Quantos quilos de torque tem um trator? 26, 30, sei lá? Nessa faixa aí de 30, tá, 30 e poucos, né? Pesado, o negócio é pesado. Pesado. Tá. Mas o que ajuda na questão do torque, na questão do agro? É a caixa de redução. Por isso que nos veículos a gente tem a caixa de transmissão. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Se a gente tiver numa primeira marcha, é uma redução maior, então ele aumenta o torque disponível. Tá, mas no caso do elétrico, não. No caso do elétrico, não. Não tem primeiro, não interessa a marcha. Poderia ter. Tá. Mas no nosso projeto lá, o que a gente fez? Eliminamos o câmbio, a troca de câmbio. Hoje a gente está andando lá com ele na quarta marcha. Então a gente travou a quarta marcha do veículo e ele anda como se fosse um veículo automático. Como se fosse de primeira, segunda, interessa. Não interessa. Por quê? Porque ele tem muito torque. Eu não preciso reduzir a marcha para ele ter um torque para arrancada. Por isso que a gente engata a primeira, né? Porque eu preciso de força para arrancar. Agora, professor, para mim uma das coisas mais incríveis é você ver a explicação, né? Por exemplo, do cara, sei lá, do câmbio do veículo. Quando você pega uma explicação detalhada que ele mostra, né? Isso. As polias. Cara, tem uma série de animações. Aquilo ali é genial, cara. O cara chegar naquilo ali, pra mim, entendeu? As trocas de marcha, como elas acontecem. Eu acho aquilo ali de uma... Não, existe um desenvolvimento fenomenal, né? Em todos os quesitos. Questão de análise de forças envolvidas, a questão dos materiais envolvidos, né? Porque aquelas engrenagens, elas têm que suportar uma carga. Então é muito bacana. O elétrico, ele traz um pouco mais de simplicidade para isso. Tá, ele é mais tranquilo. Ele é mais tranquilo. Não que não seja possível nós fazermos uma troca de marcha. Existem modelos, tem Teslas, por exemplo, que tem 2 marchas. Né? Então você... Velocidade da morte e... É exatamente isso. E de volta pro futuro, isso deve aí. Ser, né? Então, né? É absurdo. Então, pro uso rodoviário isso é desnecessário, mas é possível. Mas o que é interessante? A gente tirou um motor, engatamos lá na caixa, né? Travamos uma marcha ali. Não, pera, você tá simplificando demais. Você não criou um motor elétrico em uma semana. A questão do motor todos os projetos que a gente tem hoje na SAT, que a gente trabalha com equivalência. Então a gente pegou a tabela lá de potência do Ford Ka. Então, a gente tem que desenvolver um motor que seja equivalente a essa potência, porque a gente não vai botar um motor de uma Ferrari, né? Uma potência de uma Ferrari no Ford Ka. Então a gente entrou lá Então a gente entrou em contato com a VEG e assim, VEG, a gente tem um projeto assim assado, a gente quer um motor desse jeito com essa potência. Tá, qual é a potência e qual é o motor que vocês colocaram? Equivalência, vai. Então, hoje o motor do Ford Ka, ele tem aproximadamente 12 kW. Tá, isso... Tá? Isso vai dar lá... É porque assim, a conversão direta para CV... Teoricamente, vai dar uns 60 CV aí. Tá, beleza. Um motor relativamente fraco. Se a gente botar assim, é porque a conversão em CV não vai dar isso. Ela vai dar muito menor. Só porque o torque vai ser superior. Tá, mas eu posso ter um torque gigantesco num carro menor para cidade, que me dá mais arranque e menos velocidade final, né, professor? Isso mesmo. Às vezes eu não preciso andar 100 km por hora dentro da cidade. Isso. O nosso veículo hoje, de conversão, na quarta marcha travada, ele vai dar uma velocidade máxima aí de uns 110 km por hora. Então, tá bom, tá ótimo. Não é para isso que você quer. Isso. Isso, a gente fez 2 testes até agora, inclusive no final do ano, onde a gente conseguiu fazer a instalação do pack de baterias novos, né?
Como é que era a bateria antes? Explica para o pessoal que está ouvindo. Em 2017, quando a gente criou criou esse projeto com baterias de chumbo ácido. Que é bateria de carro, normal. É uma bateria com a mesma tecnologia que a gente usa no... Vamos falar Moura, que a gente conhece. Só que é uma bateria estacionária, um pouco maior. O que é uma bateria estacionária? É aquela que ela é feita para trabalhar num regime X de rotação, né? Tá. E aí não faço ideia que você está falando, mas tudo bem. E aí o que acontece? Eram 6 baterias, ficavam 4 no porta-malas e 2 lá onde fica o compartimento do motor. E elas davam um total aí de 240 quilos, mais ou menos, essas 6 baterias. E aí deu os 5 anos dela, como uma bateria do carro, aí a gente, 3, 4, 5 anos, a gente tem que trocar, né? E ali aconteceu a mesma coisa. Então a gente partiu para uma tecnologia mais atualizada. E aí você vai falar tecnologia na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, o professor, engenheiro, mestre, meu Deus, cara, Clauber Roberto Melo Marques, da Unisat, que falando em tecnologia e carros elétricos. Vamos falar depois de um trator elétrico e de um kart elétrico, é isso? Isso mesmo. A gente já volta aqui no Manos Elétricos Watts Show, vai rapidinho. Voltamos, Humanos Radio Watts Show, Satic Show, hoje aqui comigo, professor, ele aqui, engenheiro, professor Clauber Roberto Melo Marques. Professor, hoje automaticamente estou te dando o título de meu consultor oficial sobre assuntos de carros elétricos, porque eu preciso dessa orientação. Acho que não é só eu. Meu querido Erickson tá dizendo aqui, baita entrevista, mano, bruxo, meu brother, baita tema. Professor, você estava me falando sobre, por exemplo, demanda. Antes da gente falar do trator elétrico ou do kart elétrico, você estava falando sobre uma demanda específica gerada pelo problema dos carregadores dos carros elétricos. Só pra gente terminar ali o que a gente estava falando, que era da bateria do nosso projeto. Eu nunca termino as coisas, fica né? Tranquilo, é assim, tá? A gente migrou para bateria de lítio, então aquele 240 quilos que eram as baterias de chumbo, hoje elas são 35 quilos. Quanto tempo para carregar? Você falou que tem um carregador de 22 watts, é isso? E 22 quilowatts, são 22 mil watts, né? 22 mil watts, tá. Então, num carregador lento, ele vai levar aí mais ou menos umas 6, 7 horas. Num carregador desse 22 quilowatts vai gerar em torno aí de 1h30. Professor, para mim a maior decepção do mundo já foram aquelas calculadoras que tinham painel de energia solar, que era de mentira, tinha uma pilha dentro. Para mim, a minha decepção com energia sustentável começou ali. Então, e falando da questão ali da demanda, mano, que a gente tava falando agora, existe uma necessidade de desenvolvimento de tecnologia e estrutura ao redor dos veículos elétricos, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, um condomínio vertical, que tenha lá 90 garagens, né? Vamos pegar aí que a gente vai botar 40, 50 carregadores ali, 50 tomadas, né? Vai precisar de uma subestação para tocar só esses carregadores, porque muito provavelmente todos os veículos vão carregar no mesmo horário, que é quando o pessoal chega em casa do trabalho, vai lá, estaciona o carro e espeta na tomada. Paulada, então. Isso mesmo. Se a gente pegar aí um transformador desse que tem no poste, é 69 kW, né? Ou seja, o carregador tem o dobro de necessidade do que o poste. Não, se a gente pegasse então 3 carregadores de 22 kW, ele daria um poste. Isso. Tá. Então existem já desenvolvimentos, até a gente tem um trabalho do ECC, né? Empreendimento de conclusão de curso. Hoje a SATIC tem isso, né? Não faz mais o TCC, vai gerar um negócio. Negócio que seja aplicável. Isso. Né? Então a gente teve no último semestre agora 2 acadêmicos lá que trabalharam nesse quesito, né? Então existe aí uma possibilidade de fazer o gerenciamento da demanda. Em vez de entregar 22 kW para todo mundo, não, entrega lá 4 kW que de manhã vai estar todo mundo carregado, a energia do prédio não caiu. Entendi. Né? Você vai dividir, vai ser lento. Isso. Mano, um abraço. Mano, eu tô ouvindo vocês sobre carro elétrico, o projeto da SATIC, e olha o que me apareceu aqui na rua, uma moto elétrica de porte médio. O cara mandou a foto aqui para nós aqui, que baita programa. Um abraço pro Ederson Rippers. Um abraço, meu querido. Te falei, esse tema é bacana, cara. Legal, hoje já no Brasil tem a Volt, né, que não é o que fabrica o uniforme do Criciúma. Não é a do Tigre. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É Volts a do Criciúma. A Volt, ela desenvolve motocicletas elétricas, tem uma parceria com a empresa de entrega de alimentos, né, que você entra ali no aplicativo, pede alimento, e eles deram um incentivo para os seus entregadores. Tu quer passar tua moto para elétrica? Vai lá, eu te dou 50% da moto. Eles transformam a moto em elétrica? Não. Pra te comprar zero, né? O mano é entregador lá do aplicativo e tem uma moto dele lá, quero comprar uma moto nova. Quer comprar uma elétrica? O aplicativo vai lá e te dá 50% da moto se for elétrica. Tem um abraço aqui pro meu querido Fernando Bruxaço, faz tempo que eu não vejo esse figuraça, esse cara aqui, mano, tamo na elétrica,
Mano Bike aqui, mandando um abraço. Pô, falei, cara, os caras tão bruxaços, cara. Que bicho é gente boa demais. O cara arrumava, o cara que fazia os meus servidores Linux, não sei se ele tá envolvido, mas que massa. Ó, essa marca aqui, mano, é da Volts. O cara olha só. Ó, tô te falando, cara. Olha aqui, ó, mandou uma foto pra mim aqui, cara. Mandou uma foto aqui da bike aí, pô. E assim, a quantidade de vendas mobilete, né, fenomenal, assim, ela é bem magrinha e tal. Bem magrinha, assim, tal, bem pequenininha. Mas mundialmente falando, questão de motocicleta, off-road, né, hoje a gente já tem... Tá, eu vi os projetos dos caminhões elétricos. Isso, Bom, mas é um absurdo. Né? Aí já estamos mudando de patamar, né, daí é uma aplicação de altíssima potência, isso vai refletir em tensões altíssimas, então a gente tá trabalhando lá com alta tensão, literalmente. Tá. Então é um projeto um pouco mais... Tipo a cerca do Jurassic Park, assim, tipo isso aí, tá, só, né? Pra fazer referência. Isso. Mas, tipo, às vezes o pessoal se pergunta, né? Pô, esse cara aí tá falando lá da SATIC, esses projetos, o que a SATIC quer fazer, quer com carro elétrico, né? Vai vender carro elétrico, vai converter? Tomara, né? Tomara que aconteça. Mas o nosso foco é a educação, né, mano? E isso tem que ficar bem claro. Então, hoje a gente tem lá o curso técnico em manutenção automotiva. Então a gente, desde 2017, já inseriu na grade do curso a questão de mobilidade elétrica, veículos híbridos, elétricos. Então, o nosso aluno hoje, ele se forma com essa competência. Tá, professor, eu quero saber uma coisa, uma dúvida, né? Tem um amigo meu aqui, não vou dizer que é o Dino Cardoso, ele falou que só vai acreditar no carro elétrico quando encher de painel solar e você não precisa ficar carregando mais ele. Tá muito distante disso acontecer? Não, já existem protótipos nesse sentido. Até ano passado avançou bastante, né? A questão de placa solar no carro para fazer o carregamento. Mas isso ocorre numa taxa muito lenta. Tá. É possível, né? Existe protótipo. A conversão da energia solar na energia... Isso, né? Tá. O carro consome muito mais do que ele gera, basicamente isso. Tá. Existem projetos, até a Volvo tem um projeto forte nisso, que é questão de carregamento por indução. Então eles estão instalando lá na Europa placas de indução no asfalto e o veículo vai passando por ali e já vai fazendo o carregamento. Um abraço pro Rick aqui, o Rick tá ouvindo aí, cara. Pô, um abração, Rick. Acho que o Rick trabalha até outra rádio, ele botou aqui pra mim aqui, Barra Velha. Isso é bom, bacana, velho. Um abraço, Ricão. Um abraço, então, velho. O cara tá aqui. Existe isso, mano. E existe também um desenvolvimento forte na questão do hidrogênio. Então... Pois é, já tem carros a hidrogênio? Já. Acho que a Ford lançou um motor a hidrogênio, se não me engano. Ford, a Honda, né, que trabalha muito com gerador, tá trabalhando na questão de desenvolvimento de hidrogênio, né? Tá. Gerador de energia. E isso vai refletir também lá no... Tipo de volta pro futuro, assim, que eu vou jogar lixo no motor, não. Não. Aquela parada lá não vai ter igual. Mas na questão de... transformação química com água mesmo, né? Água. Pra te gerar o hidrogênio, né? A partir separando ali. Isso eu me lembro que eu separei o oxigênio do hidrogênio na aula de química. Isso, aí o pessoal assim às vezes vai, o carro é hidrogênio. Não, mas o carro é hidrogênio, ele é elétrico. Tá. Porque a ideia da célula de hidrogênio, existe também a combustão do hidrogênio, né? Você tem que quebrar a célula de hidrogênio. Isso. É uma mini bomba atômica. Então isso, aí você gera a eletricidade. Tá, mas não é perigoso, pô. É por isso que existe desenvolvimento tecnológico, né, mano? Pô, é uma bomba. Isso. Mas se a gente analisar o veículo de combustão interna, é uma bomba. Tá explodindo ali na câmara. Literalmente. Né? São milhares de explosões, isso. Né? Só que com uma eficiência muito baixa. A gente tem um veículo aí, combustão com 40% de eficiência. Um motor elétrico, para ele ser vendido, ele tem que ter pelo menos 90%. 95% de eficiência. Você desperdiça muita energia na combustão, você joga muito fora. Joga muito fora, né? Muito calor gerado. Professor, o pessoal te encontra onde? Então, o pessoal pode seguir o Núcleo no Instagram, então, Núcleo Inovate SATIC, né? Núcleo Inovate, é isso? Inovates. Inovates, com dois T's. Com 2 T's e 2 S's, para juntar com o SATIC, né? Beleza. Então, Núcleo Inovate SATIC, né? Clauber Roberto Melo Marques também lá no Instagram, pode seguir. Então, mais no Instagram do Núcleo lá, a gente sempre posta nossas novidades, né? A gente tem o projeto do kart também, que foi bem bacana. Um kart elétrico? Um kart elétrico. Qual a velocidade que ele dá? Então, ele dá aí mais ou menos, lógico, depende muito do trecho do kartódromo, né? Mas vai girar em torno de uns 100 km por hora. Ele dá 110 na bancada. É muita velocidade. É muita velocidade. O cara num kart parece que você tá 500 km por hora. Então a gente tá em parceria aí com a Tech Speed, que é aqui de Criciúma. Animal. Né? O maior fabricante aí de chassi do Brasil. Animal. Os caras são uma potência. Então, um abraço pro Neco aí, que acompanha a gente. Neco veio aqui. Então, cara. Neco, parceiraço aí no projeto. A gente teve agora no final do ano testando o kart lá aqui na Santa Polônia, Morro da Fumaça. E a gente tá com esse projeto aí que iniciamos ano passado, aliás, ano retrasado, 2021,
Montamos o projeto, testamos com um piloto profissional lá em final de 2021 para ver as melhorias necessárias e agora final de 2022 a gente concluiu. Você falou que está vindo mais um projeto agora junto com a Budini Tratores, que é um trator elétrico. Isso. Final de agosto de 2022 para frente a gente começou a trabalhar na escrita de um projeto, né, para atender um edital da FINEP, que é uma fundação de financiamento federal. E a gente fez uma parceria com a Budini, que era o que pedia esse edital, né? Que era o desenvolvimento de um produto para jogar no mercado mesmo, não é um protótipo, tem que gerar um produto. Então a gente trabalhou em parceria com a Budini na escrita de eletrificação de um trator para agricultura familiar. Então um trator lá de 50 CV, e a gente teve o aceite, né? Teve o resultado positivo no final do ano, de 2022, então vai vir uma verba aí de 2 milhões aproximadamente. Pra gente desenvolver a eletrificação de um trator, né, para agricultura familiar. Já vai ser o protótipo aí, vai botar a rodar para ver o que dá. Isso mesmo, então a gente tem aí 24 meses, né? A gente tá na fase agora de contratação. Caraca, bom. Então a gente tem aí os próximos 24 meses para desenvolver esse projeto. E falando lá dos nossos projetos também, mano, fica aqui um convite para todo mundo, né? Todos os ouvintes aqui da rádio. Sati, que ela tá de portas abertas. Pô, não conheço elétrico, eu quero ir lá conhecer, quero dar uma volta aí no Ford Ka. Não, liga lá na Sati que agenda uma visita e que a gente vai ficar muito feliz em receber. Eu nunca dirigi um carro 100% elétrico, pô. Então vamos lá, mano. Pô, demorou, né? Tu podia ter vindo pra nós dar uma banda depois, né? Não, é verdade. Fazer o seguinte, eu vou te cobrar quando você voltar, você tá de férias? Isso. Tá, você vai voltar e tua dívida comigo vai ser essa. Então tá. Você vai aparecer um dia aqui, às 2h, você me manda o WhatsApp pra nós dar uma banda com esse negócio, eu quero ver. Combinado? Promessa é dívida. Promessa é dívida? Com certeza. Então tá, professor, obrigado pela presença, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Daqui a pouco tem mais entrevista. Essa entrevista na íntegra vai pro YouTube do Manos Radio Show. Segue lá, @Mano Dal Ponte, @rádio. Na rádio não, @92 Rock Pop. E não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.